Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, né? Acompanhando este vídeo, essa transmissão, né? Que você possa ser abençoado, né? Com as ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero estar trazendo esta reflexão, né? Do Salmos 23 ao teu coração. Uma palavra do coração de Deus que vai falar muito ao teu coração nessa noite. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Como bem sabemos, né? Esse Salmos ele foi escrito por Davi. E Davi ele era um pastor. Nós podemos ver isso inclusive, né? Claramente aqui no livro de 1 Samuel, né? Capítulo 17, né? A partir do versículo 20, Davi ele era alguém que era pastor e que pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. Quando agora Davi ele tem a missão, né, de levar a comida, de levar a marmita, né, para os seus irmãos que estão na guerra, nós sabemos que no versículo 20, que Davi ele chega, né, Davi ele vai até onde os seus irmãos estão. Só que antes disso, Davi, pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Isso daqui é o versículo 20, né? Agora veja só no versículo 28, quando Davi ele chega até onde estão seus irmãos, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Que coisa linda, que coisa forte, que coisa tremenda que eu aprendo através dessas observações, né? Meditando e refletindo. Primeiro que Davi ele é pastor, né? Como já mencionado antes. Só que a responsabilidade dele é tão tamanha, né? É tão grande que mesmo sendo poucas ovelhas, né? Como nós podemos ver e perceber pelo comentário feito pelo seu irmão Eliabe, né? Mesmo sendo poucas ovelhas, ele tem total responsabilidade para com essas ovelhas. Por quê? Porque no versículo 20 nós percebemos que quando ele sai para levar a comida, ele deixa um guarda sobre os cuidados das ovelhas. Ele deixa um guarda para cuidar, para proteger, um guarda para assegurar a segurança das ovelhas. E olha que não são muitas, mas são poucas ovelhas. Nós podemos ver a responsabilidade, né? E o amor também, né? Que Davi como pastor, ele tinha por essas ovelhinhas. E o que eu aprendo com isso? O que Deus ele revela ao meu coração? Que mesmo sendo poucas as ovelhas, o pastor ele tem que cuidar, o pastor ele tem que amar, o pastor ele tem que apacentar. Mesmo sendo pouquinhas as ovelhas, ele tem que ter responsabilidade para com essas ovelhas, né? Até porque as ovelhas não eram de Davi, mas eram do pai de Davi, do Jessé. E as ovelhas elas não são do pastor, mas elas são de Deus. Elas são de Jesus. Aleluias, glórias a Deus.
Por isso que Davi ele tem tamanha responsabilidade, né? Amor e cuidado para com essas ovelhinhas. Então você que está aí me assistindo, né? Você que é líder, você que é pastor, você que tem um rebanho, você que tem um aprisco, sobre a tua responsabilidade, deixa eu liberar essa palavra para você nessa noite. Independente da quantia, independente se são poucas ou se são muitas, você tem que cuidar, você tem que apacentar essas ovelhinhas. Às vezes a pessoa ela quer cuidar, ela quer apacentar, né? Um grande rebanho, um grande número de pessoas, né? Dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, dentro de uma congregação. Mas isso está errado. Eu digo isso à luz da palavra, à luz da Bíblia Sagrada, porque o cuidado que eu tenho que ter para com as ovelhinhas é independente se são poucas ou se são muitas. Aleluias, glórias a Deus. E outra coisa tremenda que eu aprendo, né? É que quando agora Davi ele se dispõe, né? A enfrentar o Golias, o gigante, que insultava e que afrontava o povo de Israel. A palavra fala que Davi ele se coloca, né? Diante de Saul, dizendo que ele iria enfrentar o gigante. Só que Saul ele não dá crédito ao que Davi falava. E agora Davi, para convencer o rei Saul de que ele poderia vencer aquele gigante, aqui no versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Que coisa tremenda, que coisa profunda eu também aprendo através desses versículos, né? Porque Davi ele não somente tem tamanha responsabilidade, né, para com as suas poucas ovelhinhas que ele as apacentava no deserto, como também ele é aquele pastor que, se fosse preciso, né, ele daria a sua vida pelas próprias ovelhinhas. Davi é aquele pastor que, se for preciso, ele encara o urso, ele encara o leão, exatamente para socorrer, para proteger as ovelhinhas. Por quê? Porque nós não vemos Davi fugindo do urso, nós não vemos Davi fugindo do leão. Ao contrário, Davi ele vai para cima do urso, Davi ele vai para cima do leão, e ele enfrenta tanto o urso como o leão. Por quê? Porque ele é alguém que aprendeu a socorrer as ovelhas, é alguém que aprendeu a ter responsabilidade com aquilo que lhe foi conferido. Então você que é pastor, você que é líder, você que tem um povo sobre a tua responsabilidade, quando o leão se aproximar, quando o urso se aproximar do aprisco, do rebanho, você não pode fugir desse leão, não. Você não pode fugir desse urso. Ao contrário, você tem que partir para cima dele, você tem que fazer exatamente o que Davi fez. E o que ele fez? Ele partiu tanto para cima do urso, como também do leão, e os matou. Até porque Davi ele também tinha certeza, né, de que Deus era com ele. E quando você tem certeza de que Deus ele é contigo, você não teme esse urso e nem esse leão que se levanta contra o aprisco onde estão as tuas ovelhinhas. Mas você vai e enfrenta, você encara, porque você sabe que o Deus que você serve é infinitamente mais poderoso e mais forte
do que qualquer urso e do que qualquer leão que possa se levantar contra o aprisco. É claro que infelizmente, né, eu já vi muitas das vezes pastores, né, sacerdotes, líderes, e quando levantou-se o urso e o leão, né, ao invés dele encarar, ao invés dele atacar, né, dele partir para cima, ele fez o contrário, ele correu, ele fugiu e deixou as ovelhinhas dispersas. Então, quando o leão se levantar, parta para cima dele e mate-o, porque Deus ele é contigo. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando à meditação, né? A reflexão do Salmos 23, né? Que nós estamos meditando. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, Jesus. Como nós faláramos anteriormente, né, Davi, ele é pastor, né? Só que agora ele deixou de ser pastor para ser ovelha do aprisco do Senhor. Quer dizer, ele deixou de guiar, né, para ser guiado, deixou de conduzir para ser conduzido, porque a ovelha ela é conduzida pelo pastor e ela também é guiada pelo pastor. Só que Davi ele prossegue dizendo, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha só essa palavra descanso, né? Mas, irmão Éder, então, uma ovelha, ela se cansa? Sim, na verdade ela se cansa, né? Até porque eu não sei se você sabe, né? Mas se tratando de Israel, né? O pastor, ele, quando ele vai conduzir, né? Aquelas ovelhas, né? Quando ele vai guiá-las, levá-las até onde tem água, até onde tem pasto, muitas das vezes o pastor ele tem que andar com o seu rebanho, né? Durante dias e até semanas, no deserto, no sol quente, na terra árida, até achar um lugar onde tem água, até achar um lugar aonde tem pasto. E tudo isso acaba desgastando a ovelha, né? Tudo isso acaba deixando a ovelha cansada, como nós podemos perceber, né? Através da meditação. Sem contar os perigos do deserto, porque existem muitos perigos, tanto para o pastor como para a ovelha. O pastor, por exemplo, no deserto, ele pode ser atacado, né? Por salteadores, né? Por ladrões que possam querer levar o rebanho, né? E as ovelhinhas também correm os seus perigos, né? Até porque existe animais, né, como serpentes e escorpiões que se escondem pelas areias do deserto, né? Sem contar também o calor escaldante, né, durante o dia e o frio, o gelo durante a noite, que são as condições climáticas, né, de um deserto. E tudo isso acaba deixando a ovelhinha cansada, desgastada, fisicamente falando, né? A falta de água, né? A falta de pastagem no deserto. E espiritualmente falando, né? Eu provavelmente estou falando com pessoas aí nessa noite. Provavelmente eu estou falando com ovelhinhas que estão aí do outro lado, né? Que estão vivendo um deserto em suas vidas, que estão atravessando, que estão peregrinando um deserto, não fisicamente, mas um deserto espiritualmente, aonde tem trazido muito cansaço para a sua mente, aonde tem trazido muito cansaço no seu emocional, nas suas emoções, um cansaço não físico, mas um cansaço espiritual.
Porque eu não estou falando do deserto físico, mas eu estou falando do deserto espiritual. E tem fases da vida onde a gente sente cansado, não é verdade? Tem fases da vida onde a gente sente-se cansado mesmo, né? Onde as nossas emoções elas ficam cansadas, né? Onde a nossa mente ela se cansa e às vezes aonde até traz um desgaste emocional, né? Por conta do deserto, por conta da situação, né? Em que nós possamos estarmos atravessando, né? Em que nós possamos estarmos passando. Até porque o deserto ele é passageiro, né? Deserto ele não é permanente. Deserto na verdade é uma fase da vida que assim como as demais fases também passarão. Aleluia, glórias a Deus. Nós podemos ver, né, que quando o povo eles saíram da terra do Egito, né, e eles agora estão aonde mesmo? No deserto, sendo guiados por Moisés e por Arão, rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Só que primeiro teve que passar pelo deserto, teve que peregrinar pelo deserto até chegar à terra que Deus havia prometido para aquele povo. Só que o mais lindo de tudo é que quando nós meditamos, né, nós podemos ver com tamanha nitidez, né, os cuidados de Deus, né, em suprir as necessidades daquele povo, mesmo em meio ao deserto. E eu quero liberar essa palavra para você nessa noite, que independente do deserto que você possa estar passando, uma vez que Deus ele é o teu pastor que te conduz pelas areias desse deserto, saiba que Deus ele pode suprir, como ele tem poder para suprir toda e qualquer necessidade tua, e você vai chegar até a terra prometida. Não é o sol quente, sol árido, não é o frio do deserto, não é as serpentes, os escorpiões que se escondem nas areias desse deserto que vão te afugentar, que vão impedir de você chegar até onde Deus falou que você chegara. Porque uma vez que Deus ele vai na sua frente, ele vai te guiando, ele vai te conduzindo pelo melhor caminho. Aleluias, glórias a Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O significado da palavra temer, né? É exatamente o medo. E geralmente, dependendo do vale, né? A gente tem medo, dependendo do vale, a gente treme na base, não é verdade? Dependendo do vale onde você anda, ovelhinha, dependendo do deserto aonde Deus ele te conduz, dependendo do estreito em que você passa, dependendo da adversidade, dependendo do problema, dependendo da situação, dependendo da adversidade, da notícia negativa que você recebe, você treme na base, você fica com medo, abala as suas estruturas, o seu emocional, a sua fé, a sua esperança. É ou não é verdade, ovelhinha de Deus que está me assistindo aí do outro lado? Dependendo da má notícia, você se estremece, mexe com a tua fé. Só que o mais lindo que eu aprendo com isso, né, é que mesmo Davi, né, como ovelhinha que ele havia se colocado, né, passando pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, ou seja, ele não teria medo de nada, porque tu estás comigo, ou seja, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que ele não estava sozinho, mesmo que fosse no vale da sombra da morte. E é isso que eu quero trazer até o teu coração nessa noite. Independente do vale, independente do deserto, ovelha de Deus,
Independente da prova, independente da situação, você não está só. Não, você não está só. Mesmo que às vezes a sensação possa ser de solidão, mesmo que às vezes a sensação possa ser de que ninguém está nos enxergando, de que ninguém está conosco, mas mesmo assim você não está só, porque o Pai está com você. O bom pastor que te conduz pelas areias deste deserto, ele está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pode ser que o seu pai não esteja nesse deserto com você, mas Deus está com você. Pode ser que a tua mãe não esteja neste deserto com você, mas Deus está com você. Pode ser que este teu amigo não esteja com você nesse vale, mas Deus está com você. Até porque dependendo dos vales, né, dependendo dos desertos, mesmo que alguém esteja conosco, mesmo assim não podemos contar, né? Tem vale onde você se encontra, né? Tem deserto onde Deus te leva que você não pode contar com esse ou com aquele, que você não pode contar com essa ou com aquela pessoa. Tem deserto, filho, que Deus vai te levar que você não vai poder contar com seu pai. E tem deserto, pai, que Deus vai te levar que você não vai poder contar com seu filho. É ou não é verdade? Até porque dependendo também dos vales, né? As pessoas elas até dão uma certa distanciada de nós, não é verdade? Dependendo do vale, né? Dependendo do deserto que Deus te leva, ovelhinha de Deus. Aquele amigo que estava próximo, ele se distancia de você. É ou não é verdade? Aquele que te ligava todo dia já não liga mais. Aquele que tomava cafezinho todo dia na sua casa, ele já nem mais frequenta a sua casa. Porque dependendo do deserto, né? As pessoas elas se afastam de nós. Porque geralmente os amigos eles gostam da nossa companhia quando estamos no jardim, né? É quando estamos na fase boa de nossas vidas. Mas muitas das vezes quando estamos no deserto, né? Quando estamos passando pelas dificuldades, os amigos eles dão uma sumida, uma distanciada. Mas Deus ele jamais vai se distanciar de você, porque ele sempre estará contigo, independente do deserto em que você possa estar atravessando. Aleluia, Deus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. E olha que Davi ele tinha adversários, hein? Assim como eu e você, Davi ele tinha inimigos. E o que é um inimigo? Um inimigo é alguém que é oposto de amigo. O amigo ele quer ver o teu bem, mas o teu inimigo ele quer ver o teu mal. O amigo ele quer ver a tua vitória, mas o inimigo ele quer ver a tua derrota. O amigo quer te ver alegre, mas o inimigo ele quer te ver triste. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Muitas das vezes existe amigos que na verdade são inimigos. Existe inimigos andando disfarçados de amigos. E quem são esses? São aqueles que dizem que quer ver o teu bem, mas na verdade quer ver o teu mal. Ele fala que gosta de você, mas ele te odeia. Ele fala que quer ver você bem, mas na verdade ele quer ver você indo de mal a pior. Por isso tenha cuidado com certas amizades, né? Tenha cuidado com certos amigos. Porque existem inimigos disfarçados de amigos. Só que coisa forte que Davi lhe havia pedido para Deus, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, né? Porque na certa o que os adversários do Davi queria ver era a ruína dele, né? O fracasso dele, a derrota dele. Mas o ato de preparar uma mesa é exatamente preparar a vitória, né? Preparar a recompensa, preparar a bênção dele. Então Deus ele tem poder para preparar uma mesa farta
diante dos teus inimigos, diante dos teus adversários, onde eles vão ter que se decepcionar, né? Porque ao invés de verem a tua ruína, a tua derrota, vão verem a tua vitória, a tua recompensa, o teu galardão. Aleluia. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluias, graças a Deus. Então é isso que eu queria trazer até o teu coraçãozinho nessa noite, né? E dizer para você que, assim como Davi, ele havia deixado de ser pastor, né? Para se tornar ovelhinha do aprisco do Senhor, né? Que você também possa se tornar ovelhinha de Deus, permitindo assim ser conduzido, né? Ser guiado pelo nosso Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus ele abençoe a tua família, poderosamente e ricamente, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa live, dessa mensagem, peço para que você possa estar compartilhando, para que assim como Deus ele me usou para falar ao teu coração, que Deus ele possa falar novamente para aqueles pelos quais você há de compartilhar esse áudio, este vídeo, esta gravação. Amém? Que Deus te abençoe.